Estamos de volta com o programa Tribuna Livre para o terceiro e último bloco aqui, conversando com o doutor Camolês e também com o doutor Anastácio. A pergunta do Osmir é sobre o grande número de presos provisórios. Isso. O porquê disso, né? Olha bem, primeiramente no Acre nós temos um índice de resolutividade, de resolução dos crimes muito maior do que nós temos em outros estados. Significa que alguns crimes que em outros estados passam impune, aqui no Acre, devido ao trabalho da Polícia Militar e da Polícia Civil, esses casos são resolvidos e são encaminhados ao Judiciário para julgamento. Então, a primeira coisa é que nós temos um quantitativo de pessoas proporcionalmente para julgar muito maior que nos outros estados. Isso é um dado positivo. E segundo, que esse dado frio de, tem 40% de presos provisórios, isso não diz nada. Porque se podíamos ter 100% de preso provisório, se nenhum deles está com o processo atrasado, se estão cumprindo rigorosamente todos os prazos que é dado para que o preso tenha o contraditório, que ele faça a sua defesa conforme diz a Constituição, não tem problema nenhum. E outra coisa que nós devemos também é desmistificar, algo que é colocado de que a quantidade de presos provisórios é o principal mal do sistema carcerário e que se acabar os presos provisórios vai resolver o problema do sistema carcerário. Muito pelo contrário. Esses 40% que estão ali, se já passaram pela audiência de custódia e continuam presos, já tem algum indício. Ou seja, grande parte deles vão continuar presos e vão continuar por mais tempo ainda. O que quer dizer que se pegássemos esses 40%, julgássemos todos, a maioria transformar em preso definitivo e ia ficar lá do mesmo jeito. E isso aí também desmistifica essa conversa de que a polícia prende e a justiça solta. Não é bem verdade assim. Não tem esse prende e solta. A justiça solta quando tem que realmente soltar. Tem pessoas que realmente não são para estar preso. E até o inverso. Só mantém preso quando pode ser mantido. Né? Prende e solta não. Eu só posso manter preso quando tem necessidade de manter preso. A regra é a liberdade. E é bom que se diga que tem que ser assim numa democracia. Sim. Num local onde a polícia prende, ou o executivo prende, ou sei quem lá prende, e a pessoa não tem a quem recorrer, esse local tem nome, é ditadura. Estado democrático de direito, isso acaba, né? Doutores, de novo. Ano passado, o dicionário de Oxford elegeu a palavra proiverdade como a palavra mais pronunciada no mundo inteiro, sobretudo na Inglaterra. Aqui no Brasil, se nós tivéssemos de eleger a palavra mais pronunciada nos últimos 2, 3 anos, ou seria Sérgio Moro, ou Lava Jato, ou propina, ou delação premiada. Certo. Bom, sim. A escala aí tá boa. Osmir está aprendendo comigo, hein? Delação. Até porque... Até em mesa de bar, discussões sobre delação premiada. O tempo todo. Eu pronunciei a palavra delação premiada em quarto lugar. E eu trago aqui, na revista Veja dessa semana, um artigo do J.R. Guzzo, um dos maiores jornalistas, mais conceituados jornalistas do Brasil. Eu queria que esta frase aqui, vocês dessem uma interpretação nesta frase. Quer dizer que crimes no Brasil só pode ser apurado se houver delação? É isso que eu digo. Não, de forma nenhuma. Não. A delação premiada, ela é um instrumento a mais de apuração. Sim. Quando você já tem ali um indício de provas, mas também aquela prova não está assim tão boa. Pode ser que você junta aquilo, casa aquela prova com a delação premiada e aí a prova fica mais robusta, né? O que nós podemos discutir às vezes é algumas delações premiadas que eu disse está premiada demais, né? As delações eu quero chegar aí. A da JBS. Eu quero chegar na delação do JBS, por exemplo, foi uma delação... filé mignon. E o crime compensa. Mais do que premiado. E outra coisa, e tem um outro patamar sobre isso também, é que, em virtude da delação, você reduz muito o prazo do processo para ser apurado, se realmente tem culpa ou não. Vou dar um exemplo, a mulher do ex-presidente da Câmara dos Deputados. Ela foi absolvida.
mulher do Cunha, foi absolvida. Imagine o volume daquela investigação se não tivesse a questão da delação. Quanto tempo ela iria permanecer presa? Sim. Muito tempo. Isso seria nefasto para ela. E, no entanto, não. Foi julgado, graças à delação. Então, assim, o Instituto... a delação possibilitou também a condenação de outras pessoas, sim, como, por exemplo... O Instituto Delação veio auxiliar. Vou dar um outro ponto aqui para poder analisar. Nós tivemos recentemente a condenação de um deputado que o processo, ele tinha acho que 5 processos, se não me engano, 4 foram prescritos e um só foi condenado. Paulo Maluf. Você que disse o nome, não fui eu. Para ter uma ideia, quanto tempo levou? Então, ele não estava sob o Instituto da Delação à época. Esses outros, quantos que foram condenados? Então, esse instrumento é muito importante. Mas eu faço uma pergunta em cima desse instrumento. Sim. Anastácio. Não se corre o risco de todas essas delações premiadas acabam não punindo ninguém, porque um bandido vai delatando o outro, aí pega aquele, delata o outro, não tem isenção de pena. Não há isenção de pena. Não há isenção de pena. Quem que nós temos para julgar? E digo mais, nós sempre corremos o risco de pegar um delator mentiroso. Sim. Agora, esse risco ele existe também. Isso vai ser comparado com outras provas. Que tem que inventar uma história. Eu queria voltar ao assunto que eu provoquei, a vinda dessa tal coisa chamada delação premiada, porque a Operação Lava Jato no Brasil, ela foi muito inspirada na Operação Mão Limpa na Itália. E ela se inviabilizou exatamente na progressão geométrica que as delações foram surgindo. Um delatava 5, 5 delatava 10, 10 delatava 20. Se não parasse, ia sobrar um italiano que não fosse delatado. Certo. Aí a minha preocupação é que eu me indigno, eu me revolto em saber que um bandido da estirpe do senhor Joesley Batista, o céu da JBS, o tanto de crime que ele cometeu, de tão perverso que ele é, até tirou vantagem da delação que ele fez, sabendo do desastre, das consequências que a sua delação traria dentro do sistema financeiro e econômico, ele ganhou quase 1 bilhão. Na movimentação financeira. E este cara saiu do aeroporto de Congonhas, às claras, autorizado para embarcar num avião de sua propriedade de 50 milhões de dólares para viver em Nova York. É justo, doutor, esse tipo de delação premiada? Isso sem se saber se são verdadeiras as acusações que ele fez. Os termos, sincero, eu não conheço os termos da delação. O que a gente sabe por ouvir dizer é que o Ministério Público do Distrito Federal, que teria, evidentemente, negociado os termos da delação, teria sido extremamente benevolente com esse cidadão aí quando costurou essa delação. Mas quero dizer que este não é o objetivo da delação. O Instituto não foi criado para agasalhar bandido, para que ele viva nababescamente no exterior, numa vida faustosa, com os proventos que ele adquiriu durante a atividade criminosa. Essa não é o Instituto da Delação. Então, nós não podemos, porque ocorreu uma distorção ou outra, inviabilizar ou condenar o Instituto como um instrumento necessário para a apuração de infrações penais. E digo mais, esses crimes que estão sendo apurados na Lava Jato, devido às características deles, que são crimes que deixam pouquíssimas provas, porque ninguém passa recibo de propina, ninguém documenta a atividade criminosa, ninguém vai lá no cartório e dizer qual foi os ilícitos que cometeu, esses crimes dificilmente iam ser apurados se não fosse por intermédio da delação, que através da delação é que se consegue percorrer o chamado caminho do dinheiro e onde se organiza então outros meios de prova para, somados à delação,
formar um conjunto que possa possibilitar a condenação. Mas no caso aqui do Acre, o judiciário trabalha com delação premiada? Trabalha, ambos com delação. Trabalha com delação Porque a gente premiada. só fala da política, né? Não, trabalha. Lembra da Operação Lares? Sim. Aquilo foi delação premiada. Tem uma delação Mas premiada. deixando um pouquinho de lado a drogas, delação premiada, o programa está quase no fim, me diz o diretor, eu tomei conhecimento, e eu gostaria de ouvir sua opinião, de que a Justiça Eleitoral está fazendo extinção de algumas zonas eleitorais. Sim. Primeiro, eu quero saber se é verdade, em sendo verdade, se isso acarreta prejuízo para uma eleição. Infelizmente, é real. Chegou uma portaria do Tribunal Superior Eleitoral no Brasil inteiro para extinguir ou agrupar as zonas eleitorais. Em Rio Branco são 3 zonas na capital. Primeira, nona e 10ª. A 10ª foi extinta. Então, nós temos hoje a primeira e nona. E corre-se o risco também de extinguir a zona de Chapuri. Explique assim, um pouco mais de detalhe o que é uma zona eleitoral. Para a gente ter a zona eleitoral, eu vou dar um exemplo aqui que as pessoas vão poder entender. Uma zona eleitoral, ela corresponde a um território de determinado local. Aqui na capital são 3 zonas. Então, cada zona tem uma limitação geográfica pela dimensão da cidade e de acordo com o número de eleitores. Tá? O que acabou acontecendo? O Tribunal Superior Eleitoral, através de seus ministros, sentados lá, e não analisaram, não consultaram nenhum dos estados, simplesmente baixaram essa portaria. Onde tiver tantos eleitores, isso vai ser extinto, vai ser mudado assim. Mas sem consultar, sem saber o que acontece. Brasília é um perfil territorial completamente diferente do Acre, que por seu turno é diferente do Amazonas, que por seu turno é diferente do Rio de Janeiro, e assim sucessivamente. É ruim, então, porque às vezes em Brasília eles pensam que o Brasil é Brasília, ou em São Paulo e Rio de Janeiro. Porque é tudo igual. O Brasília é igual ao Brasil, pelo nome, só, mas não é. Então, aqui em Rio Branco, nós perdemos uma zona eleitoral na capital. Corre-se o risco também de perder a zona eleitoral de Chapuri. Mas qual o prejuízo disso? Então, o prejuízo é que é o seguinte, você vai ter um número maior de eleitores e vai diminuir o número de juízes. Para ajudar os casos. Vou dar um exemplo. O ano passado, eu estava no eleitoral, eu era juiz da 9ª zona, responsável pela propaganda eleitoral. A colega Zenair, responsável pelo registro de candidatura. E a colega Luana, responsável pela administração para onde vão os carros. 3 juízes. E nós trabalhamos aqui, a Zenair passou 2 noites no cartório, fazendo registro de candidatura, que suplantou, acho que 2.500 até pelos prazos curtos. Pelos prazos curtos. Agora imagine, então, você tinha 3 juízes, você trabalha com 2 juízes, com o mesmo volume. E aumentando o número de eleitores e de problemas. Sim, de problemas. E como que você faz isso? Então você traz um prejuízo para o eleitor? Traz um prejuízo para o eleitor, sim. E como que não traz? Isso é evidente. E tem um outro problema. E sobrecarrega os juízes. Sobrecarrega os juízes. E facilita o quê que nós estamos discutindo desde o começo? Corrupção. Isso, não tem como fazer uma fiscalização. Não tem como fazer uma fiscalização. Mas me deixa fazer só uma perguntinha aqui para o doutor Anastácio. Mas por que você está perguntando permissão para mim? Porque você quase não deixou falar? Engraçado. Doutor Anastácio, doutor Camolês, a revista Veja dessa semana, novamente, que veio nitroglicerina pura, ela traz uma informação que, lida e bem interpretada, nós estamos à beira do abismo, do precipício. Para a cúpula da Procuradoria-Geral da República, chegou a fazer um movimento ousado. Estou lendo ipsilitra. Certo. Informalmente, consultou o ministro Edson Fachin sobre a ideia de instalar um grampo telefônico dentro do gabinete do presidente da República.
O objetivo era saber se, havendo um pedido formal, o ministro Fachin permitiria a escuta. O ministro considerou a medida excessiva e adiantou que não autorizaria. Mas peraí, você está dizendo aí que a Procuradoria da República pediu para colocar num gabinete do presidente da República? Eu não estou dizendo, não. Ele está... É página 53 da revista... Só antes de prosseguir... Está lá um grampo no gabinete do presidente da República. Isso é atentar contra o Estado. Deixa eu só fazer uma colocação. Tem diferença de grampo e escuta telefônica. O grampo é o ilegal. A escuta telefônica é o legal. Embora a revista, pela sua leitura, tenha falado em grampo. Embora... interpretação. Entendeu? Não, mesmo na escuta, no gabinete. Mas no gabinete do presidente da República? Eu não estou defendendo. Não estou defendendo. O que eu estou dizendo é o seguinte: quando a revista colocou a palavra grampo, o grampo é ilegal. Se o grampo é ilegal, ele não vai ter autorização judicial. Como que é o grampo ilegal? Você vai convidar uma pessoa para ir na sua casa e coloca lá uma série de câmeras para gravar. E o grampo ilegal foi o que o proprietário do JBS fez com o presidente. Certo? Tá. Então, é grampo. É grampo. Totalmente legal. É grampo. E mesmo assim ali ainda tem uma certa discussão. Tem uma discussão. Sobre a legalidade, então, né? estou colocando isso para ter uma ideia. O que seria a escuta telefônica? A escuta telefônica seria a medida que você ingressa em juízo e o juiz ou o ministro iria autorizar. Colocar que isso iria acontecer é uma distância muito grande. Não, o ministro não autorizou. Sim, não, o ministro não autorizou. Mas não é uma audácia. Mas veja sem precedentes. Ele está sendo investigado por corrupção. Eu concordo que tem seja elementos que mostram que o Temer está complicado. Eu concordo que seja uma audácia. Eu concordo. Mas, olhando de um perfil ou um ângulo diferente, o volume de situação é tão grande que o indivíduo ele já não confia mais em ninguém. A autoridade que se reveste da figura do presidente da República já ficou abalada. Porque nós tivemos, há menos de um ano e pouquinho, caçou uma presidente. Agora o vice também está sendo caçado. Eu já tenho outra visão diferente do colega Camolês, né? O presidente da República, ele é o comandante em chefe da nação e por conta disso ele tem atribuições políticas que são as mais relevantes da República. E você colocar um grampo lá para estar querendo não querendo, bisbilhogrampo, escuta, seja o que for. Para estar bisbilhotando, que ainda que com a melhor das boas intenções, para estar bisbilhotando a atividade política do chefe da nação, me parece que dentro da democracia é uma coisa inconcebível. Eu não confirmo o que a repórter falou, mas, se for verdade, o ministro Fachin fez bem. A Procuradoria da República, como o Ministério Público, faz lá o pedido. E aí o Judiciário, cabe ao Judiciário colocar o pingo nos is e dizer que aquilo, poder de investigação, ele tem limites, inclusive limites dentro de balizas políticas que nós temos dentro da nossa República. Então, por isso que eu coloquei, mas a situação chegou a tal ponto... Então, a situação chegou a tal ponto que falou, bom, o que nós temos que fazer? Então, nós temos que começar a fazer. Então, as pessoas acabam agindo de forma atabalhoada. Isso é péssimo para a democracia. Isso é negativo. Nós não podemos chegar a esse ponto que todos desconfiam de todos. Senão amanhã quem vai julgar o que o juiz está julgando e assim por diante e sucessivamente. Até porque, doutor Camolês, antes de mais nada, nós podíamos ter aqui um regime parlamentarista de governo que nós tínhamos uma pessoa da figura do Estado, outra figura do governo. O sistema presidencialista, o chefe do governo é chefe de Estado. Sim, já tinha caído o parlamento nessa crise. Quer dizer, você sabe que teve um parlamentarismo brasileiro que quem escolhia o chefe do governo e o outro lado do Estado era o próprio imperador, não era? Não, nós vivemos vários anos. Eu tive lendo. E foi um período de maior estabilidade política do Brasil. E a época que a Constituição mais durou, 70 anos. E eu tive lendo
os dois que são constitucionalistas, né, foram que esse período a Constituição se encaminhava para o parlamentarismo. Parlamentarismo. E eu sou parlamentarista. Ela foi construída e constituída com esse viés político. Agora, eu não sei porque à época teve essa mudança tão drástica que veio para o presidencialismo. Mas o encaminhamento dela foi nesse sentido. Foi para ser parlamentarista, é verdade. Agora, por que mudou? Aí eu faço a pergunta para os dois e fiquem à disposição. Está entrevistando. Mas vamos responder em outro programa. Positivo. Sem dúvida, né? Ô, doutor Camolês, muito obrigado, viu? Nós que agradecemos. Doutor Camolês, obrigado pela sua presença aqui mesmo, doutor Anastácio. Muito obrigado. Eu que agradeço ao convite. O debate foi muito produtivo, né? Esperamos tê-los aqui em breve para intensificar essas discussões, porque eu acho que, ao contrário do que a jornalista escreveu na beira do abismo, não, acho que a gente está pegando voo. Eu gostaria, viu, até de propor um programa com juízes exclusivamente sobre a questão eleitoral. À disposição. Muito importante. A visão à disposição. Muito que importante. teria sobre a questão eleitoral do Brasil. Doações, campanha, né? E nós estamos discutindo muito isso bom. em âmbito nacional. Pela primeira vez foram reunidos todos os presidentes dos tribunais regionais eleitorais e todos os presidentes das associações dos magistrados em Brasília. Tem menos de 10 dias para discutir essa questão sobre a extinção das zonas eleitorais. Ok. Próxima pauta aí. À disposição. Trata a questão Vai ser um eleitoral. prazer. Muito obrigado. A gente tem um hábito aqui, o doutor Camolês já sabe, o doutor Anastácio primeira vez, de encerrar o programa com uma frase, né? A gente, vou começar até com o Narciso aqui, ele já trouxe a frase dele, já vai ser assim, a sua Tudo frase. isso aí é uma frase? Não, você quer que eu homenageie a justiça? Sim, vai lá. Eu gosto. Pois não. Vou dizer uma curtinha em 4 palavras. Suma justiça, é de Terêncio, disse isso, suma justiça e suma injustiça. Justiça máxima, máxima injustiça. Tá bom. Mas eu vou citar uma Não, essa de de um direito só alemão. uma. De um alemão. Não já falou, não, a sua frase? Eu De um espero alemão. que Alemão é Eu aquela- espero que os juízes nunca se verguem pelo tamanho das ofertas, e sim pelo tamanho da misericórdia. Amém. Amém. Eu gostei. Amém. Não, nunca. Amém. Ao invés de se vergar Sim. pelo peso, pelo tamanho das ofertas, se verguem pelo tamanho da misericórdia. Coisa Porque- de Moisés na Bíblia. Sim, não precisa explicar a frase, não. Isso quer dizer que, que a justiça também não pode ser absurda. Isso é porque era 4 palavras. Doutor Anastácio, a sua frase para encerrar o programa. Pode ser do momento atual, uma frase que o senhor gosta muito, marcou sua vida, uma coisa assim. Uma frase. É uma Pensamento. frase que- agora não me. O Camolês já veio aqui, já deve ter preparado uma frase, né? Não me avisaram. Mas diga a galinha, Olha, a sua mesmo. Não, só Um dizer pensamento que- seu. Que a gente confia nas instituições, a gente confia no poder legislativo e no executivo, no poder que eles têm de superar a crise, mas acima de tudo, nós como integrantes do Poder Judiciário, né, Camolês, não podemos Sim. deixar de confiar também e principalmente no Poder Judiciário a qual nós fazemos parte. Ok, que bom, doutor Camolês. Não é bem uma frase não, mas é uma reflexão. As pessoas, em regra, costumam dizer que os governantes não vêm de Deus. E eu digo que é o contrário. José foi um grande governante e veio de Deus. Então eu peço que Deus ilumine a todos os governantes do nosso país. Sabedoria. Osmir, Eu vou continuar de Roberto Campos. Eu estou aqui, todo programa, homenageando o centenário esse ano de Muito Roberto importante. Campos, esse grande pensador liberal. E eu vou usar uma frase dele agora aqui, em homenagem também à quebra do princípio federativo. Aspas. Continuamos a ser colônia, um país não de cidadãos, mas de súditos, passivamente submetido às autoridades. A grande diferença, no fundo, é que antigamente a autoridade era Lisboa, hoje é Brasília. Roberto Campos, ele disse isso já tem um bom tempo. Né?
Bom, onde não há lei, não há liberdade, nem ordem. John Locke, é o pai do liberalismo. O Osmi é liberal, né? Onde não há lei, não há liberdade. Tem que ter lei para poder ter liberdade. Boa noite, muito obrigado. Ficamos por aqui e até a próxima semana com o Tribuna Livre. Obrigado.